Caros alunos, a aula de hoje é sobre os participantes, isto é, os atores que protagonizam os negócios internacionais. Kautsky e outros dividiram esses autores de uma maneira singular, né? A empresa focal, os intermediários do canal de distribuição e os facilitadores em negócios internacionais. Vou lá começar pela empresa focal. O que eles quiseram dizer com isso? A empresa focal tem uma transação internacional por ela concebida e desenvolvida para operar com produtos em escala mundial. Ganhar escala, vocês sabem que é uma forma de você reduzir custos, né, e inclusive ter mais receitas para a sua empresa. Fazem parte dessas, né, as grandes companhias multinacionais, corporações multinacionais, né, a sigla CMN, né, ou MNC, do inglês Multinational Corporation. Bom, mas também tem as pequenas empresas e médias empresas que atuam no mercado internacional, né? Essas multi ou pequenas médias empresas podem ser empresas privadas, mas também existem empresas públicas, estatais, né? Ou com participação acionária pública. A nossa Petrobras é uma empresa pública e é uma companhia multinacional. A Vale do Rio Doce foi por muito tempo uma empresa pública. Hoje ela foi privatizada, mas tem verba, tem participação acionária do Estado ainda, de diversas maneiras. Então, as multinacionais podem não ter somente o capital privado. Quando olhamos a cadeia de valor, estamos visualizando aquilo que já vimos em outras disciplinas, né? Das fases que envolvem a entrega de valor até o cliente final, o consumidor final, né? Então envolve desde a plantação de uma matéria-prima ou a mineração de uma matéria-prima até, e cada um agregando valor, né? Até você ter um produto final a ser entregue a um consumidor final, né? Então é um sistema de negócios que abrange todas as atividades necessárias para a realização de negócios e, por estarmos tratando de empresas internacionais entre nações, né? Lá está uma empresa focal que ela desempenha as atividades essenciais para a sua operação dentro da própria organização e delega as que não fazem parte da sua essência, né, do seu negócio. Você tem empresas que fabricam, né, e entregam os produtos, né, e terceirizam algumas partes. Mas você vai encontrar empresas como a Nike, que terceiriza inclusive a fabricação e ela se concentra no desenvolvimento de tecnologia, de novos materiais, novos produtos, né? Evolução dos seus produtos e destina a produção a terceiros, principalmente na Ásia, né? Bom, as atividades delegadas forem em países diferentes, teremos então uma cadeia de valor internacionalizada. Existe uma grande diferença em produto colocado no mercado internacional e uma empresa ser internacionalizada. A empresa, para ser internacionalizada ou ser uma multinacional, ela tem que ter investimentos diretos, isso é, ter ativos em países estrangeiros ou em um país estrangeiro, né? E, portanto, está engajada em uma administração ativa
de suas operações internacionais. Não é simplesmente importar matéria-prima de outros países ou apenas exportar seus produtos. Veja, você exportar seu produto, a sua empresa não necessariamente é internacional. Ela está simplesmente internacionalizando o produto, mas a empresa não. Né? Uma empresa só é internacional quando ela faz um investimento em país estrangeiro. Começamos exportando, mas com o tempo nós criamos uma filial em determinado país para ele receber nossos produtos, né, e distribuir por lá. Né? Passou a ter um investimento externo. Ou criamos um escritório, né, para um grupo de vendedores nosso ser dirigido por nós. Além de ter, né, um pequeno investimento, tem um quadro de funcionários num outro país. Né? É nesse sentido que a empresa passa a ser internacionalizada, né, ou passa a ser uma multinacional, ter mais de uma nacionalidade. Bom, no levantamento de 2020 da Fortune, né, as 500 maiores empresas do mundo, né, geraram 33,3 trilhões no ano passado. Né? Olha a maior delas em receitas, o Walmart. Aí vem três chinesas, depois vem uma holandesa, a Aramco eu não sei, a Volkswagen é alemã e a British Petroleum é britânica. Né? O pessoal de empreendedorismo gosta das startups e tal, né? A Born Global é uma empresa que nasceu para o mundo. Né? Ela tem uma internacionalização ou uma participação em mercados externos de maneira precoce e significativa. Né? Como eu falei, está relacionado às teorias do empreendedorismo. Né? São pequenas empresas que têm que ser inovadoras, né? E que buscam negócios sem se preocupar com as fronteiras nacionais. Óbvio que com a TI e a evolução do transporte, queda de barreiras comerciais e outros fatores, facilitam que pequenas empresas ou pequenos negócios possam se prosperar usando o planeta como um mercado global. Voltando às multinacionais brasileiras, a Fundação Dom Cabral é uma escola de Minas Gerais, né? Tem já uma filial no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E eles são muito avançados nos estudos de internacionalização de empresas. Né? E eles criaram um método de medir o grau de internacionalização das nossas empresas. Né? Ora, é simples. As receitas de exportação ou receitas obtidas por filiais das nossas empresas, de uma empresa no exterior, né? Dividido pela receita total. Né? Poxa, se esse número for muito próximo do 1, é sinal que essa empresa obtém a maior parte das receitas no exterior. Né? Por quê? É uma razão. Né? Se for 1, é sinal que, que ele tem um número que, dividido pela sua receita total, né, foi obtida externamente. Então, seria o máximo. Né? A mesma coisa com os ativos, né? Ativos, todos os bens tangíveis, né? Existe hoje até ativos intangíveis, como marca e outras, mas que têm valores, né? Que podem ser contabilizados. Né? O que está no exterior, né?
dividido pelo que é o total de ativos da empresa. E a mesma coisa com o número de empregados, fora e dentro, e total, né? Então, ao criar esse ranking, a Fundação Dom Cabral passou a medir as empresas brasileiras que se internacionalizaram. Infelizmente, eu não tenho conseguido, ou não sei se a Dom Cabral não está fazendo mais o ranking das empresas, das multinacionais brasileiras, né? Mas o último que eu tenho ali, curiosamente, a empresa mais internacionalizada que nós temos, isso é, receitas, ativos e funcionários, uma razão maior fora do Brasil do que no Brasil, né? Quase 75%, quase 3/4 dela é lá fora, né? Depois vem a Maxon, CZM, Interscremity, Stephanie, olha só, a Gerdau, né, já está quase no meio, né? A JBS, famosa JBS, né, metal frio, né? E aqui nós já temos uma empresa que tem menos da metade fora do Brasil, né? Então vejam que muito poucas multinacionais brasileiras estão mesmo com o pé fora do Brasil. Se alguém quer conhecer essa tal de Fitesa, que 3/4 dela está fora do Brasil, uma empresa no interior do Rio Grande do Sul, né, Gravataí, tem 10 fábricas em 8 países, né, com plantas localizadas próximos aos clientes, né, e empresa com muita tecnologia, claro, né, senão não estaria. Eles fabricam não tecidos, um tal de Spumelt, Carda, Airlide e produtos especializados para aplicação em produtos de cuidado com bebê, higiene feminina, incontinência adulta. Eu estou supondo aí que é o material que vai em fraldões, por exemplo, e absorventes íntimos, né? Agora, eles têm outros que não tecidos para a área médica, agrícola e industrial. Quiserem conhecer mais, obviamente o site deles deve ter muito mais informações. É curioso que uma empresa como essa, né, de capital brasileiro, sede no Brasil, né, esteja internacionalizada. E eles são tão internacionalizados que do site deles vem Brasil com Z. Bom, após falarmos das empresas focais, aquelas que focam o negócio internacional, né, vamos falar dos intermediários do canal de distribuição, né, afetando, portanto, a logística e parte do marketing das empresas internacionais. Eles prestam serviços nesse sentido, né? São provedores de serviços de distribuição física e marketing, né? Agregam valor à cadeia de valor das empresas focais, aquelas que obviamente não são o coração do negócio da empresa, né? Voltando na Nike, né, a distribuição física dela parece-me que é internacionalizada, né, é terceirizada para uma empresa internacional. Eles não se preocupam nem com a armazenagem dos seus produtos, além de produzir fora, nem com a armazenagem. Passaram para quem entende desse negócio, né? E concentram no que eles são bons, que é tecnologia, né? Desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, né? E fazer a marca Nike, né? Essas empresas prestam serviços que pode ser do país de origem ou no país de destino do produto, né? Desde organizar o transporte, como de oferecer todos os serviços de logísticas. E nós vamos falar de 3 categorias.
a que está aqui que está lá no destino, no origem, ou que trabalham com a internet, que eu acho que é uma tendência muito grande. Então, a nossa empresa está vendendo para o mercado externo e contratamos um distribuidor lá, possivelmente um atacadista, né, que tem um conhecimento grande deste país. Né? Nós tentamos entrar no Paraguai, conseguimos tal, e contratamos um distribuidor para colocar nossos produtos no Paraguai. Ele compra de nós, né? Obviamente oferecemos facilidades para o pagamento para que ele possa girar essa mercadoria e colocar no Paraguai. Mas poderíamos colocar nossas mercadorias em outros países por uso de distribuidores externos. Né? A gente, às vezes denominado corretores, né, estão lá fora porque eles fazem intermediação, desde que recebam uma participação nesta venda. Né? São comissionados, né? A maior parte. Né? Eles realizam transações comerciais internacionais. Eles podem ser um agente que importa, né? Ou atuar para que importa, né? Vendendo para um comprador ou para um vendedor. Né? Ele pode intermediar para os dois, inclusive, pode receber comissão dos dois, o que às vezes é até possível. Né? Bom, representante do fabricante, aí sim, né, é um comissionado, normalmente comissionado, né, e que ele também faz um trabalho de intermediação, né, mas normalmente para o exportador, representando essa empresa, né, e vender suas mercadorias nesse outro país. Né. Esse representante, ele ou é mais exclusivo ou mais especializado em determinados produtos. Né? Muitas vezes ele é representante de vendas e serviços, ou às vezes é até chamado de agente comercial. Na prática, é um vendedor ou um representante que tem alguns vendedores, né, num dado mercado onde ele tem autonomia. Agora, grandes varejistas, eles têm escritórios de compras em outros países. Né? Então, o próprio Pão de Açúcar, ele tem um senhor, o Cabral, né? Que é o cara que resolve a questão do vinho, de vinhos no Pão de Açúcar. E ele compra de vários fornecedores, né? O pessoal brinca com ele que ele trabalha bebendo. Né? Ele experimenta vinhos. Né? E deve ser uma felicidade só, né? Ganhar dinheiro fazendo isso e propiciando negócios interessantes para o Pão de Açúcar aqui no Brasil. Né? Então ele está no mercado externo dos fornecedores de vinho, que são a maioria fora do Brasil. Agora nós temos as trade company, né? Elas são geralmente eu suponho que a Cargill, que é próxima de São Roque, ela tenha operações conhecidas como trade company. Se tiver algum aluno, vai me corrigir se é isso mesmo ou não. Né? É um intermediário de importação e exportação, geralmente de commodities.
Portanto, quando falamos das trade companies, nós estamos falando de intermediários em importação e exportação, principalmente de commodities, né? Aqueles produtos que têm um valor muito baixo, né? E trabalham com margens muito pequenas, né? Então são semelhantes aos agentes, né? Mas e nós vamos ver trade companies muito grandes. Bom, hoje o que está crescendo muito, óbvio, são os intermediários online que estão viabilizando, inclusive, pequeníssimas empresas de exportarem os seus produtos, né? Eles eliminam os canais de vendas e fazem uma ligação muito direta entre o produtor e o consumidor. Por fim, o facilitador em negócios internacionais, né? É aquele que viabiliza o comércio internacional, portanto, nós só estamos falando de exportações, produtos que saem de um país e vão para outro, né? Não é necessariamente uma empresa internacionalizada, né? Pode ser até pessoas físicas, né? Mas que têm uma dada especialidade, né? Fundamental para que se realize um comércio internacional. Os provedores de serviços de logísticas, né? Os mais famosos, o famoso FedEx, e no Brasil os nossos Correios, né? Ou vocês acham que essa onda de privatização do Correio não tem interesses econômicos por trás disso, né? Eu lamento muito os funcionários dos Correios não brigarem para os Correios serem mais competitivo, né? Em termos de prazo e de mecanização, que possibilite eles terem uma atuação mais dinâmica, né? Dos seus serviços. Mas o SEDEX é um grande, hoje, facilitador de negócios internacionais. E tanto para exportar como para importar. Os operadores de transporte, né? As empresas, existem linhas marítimas, né? Que ficam levando container para cá e container para lá, né? Ou outro tipo de produto mais a granel, né? Então, esses operadores marítimos, aéreos e terrestres, vejam, as frutas lá do Vale do Rio São Francisco vão para a Europa e Estados Unidos de avião, né? Então, são importantíssimos essas empresas de transportes especializadas em comércio internacional. Eu citei containers e muitas vezes uma empresa não consegue encher um container para realizar uma data exportação para um cliente pequeno. Existem empresas ou prestadores de serviços, né, com a especialização de consolidar, são os consolidadores, né? Eles combinam cargas para preencher um container inteiro. Bom, os famosos despachantes aduaneiros, né, aqueles que conhecem a legislação e sabem lidar com toda a documentação necessária num determinado país, né? E esses despachantes, eles são os caras para liberar nas alfândegas, né? Prepara o processo da documentação de maneira que ande-se mais rápido. Bancos comerciais, né, fornecendo cartas de crédito para facilitar o intercâmbio de moedas estrangeiras, né? Nós vamos ver também bancos
de desenvolvimento, nosso BNDES, por exemplo, é um órgão importantíssimo para financiar empresas que estão exportando, né? Assim como financiar empresas que fazem obras no exterior, né? Não é só o Brasil que tem um tipo de banco para financiar isso, né? E nós tivemos um ataque ao nosso BNDES como se o BNDES tivesse tido algum prejuízo considerável nas obras feitas em outros países, né? E como se ele estivesse financiando empregos fora do Brasil e não no Brasil. É uma maldade, né? Um distorcimento da realidade. Se vocês se aprofundarem em conhecer, primeiro, né, falou-se tanto em caixa preta do BNDES, mas ninguém mostrou essa tal caixa preta, ou escondeu também, né, porque o governo que entrou lá prometendo abrir, não abriu nada que eu saiba. Né, eu era uma pessoa muito ansiosa para ver. Né. O que eu sei é que as nossas empresas multinacionais, é exemplo de outras, quando vão construir no exterior, eles precisam de financiamento, né, para o país estrangeiro fazer essa obra. E o BNDES tem sim uma carteira onde eles financiam 75% da obra a ser feita, desde que produtos e serviços sejam adquiridos no Brasil. Portanto, a história de que nós estamos dando emprego lá é uma balela, né? E foi um crime que andou destruindo empresas nossas, né? Que eram corruptas, eu acredito que não são as únicas, né? Mas que a ação deveria ser com os corruptores e corruptados, né? O corruptor ativo e o corruptor passivo. O ativo aquele que dá o dinheiro e o passivo aquele que recebe o dinheiro, né? Então, as pessoas e não as empresas, e a destruição da imagem das multinacionais brasileiras de construção civil não foi nada benéfico ao Brasil, né? Só a título de exemplo para vocês, o viaduto do Chá, na cidade de São Paulo, é um viaduto feito com aço inglês. Né? Na época que foi construído, no início do século passado, né, o Brasil se comprometeu a pagar à Inglaterra, né, não só pelo serviço da construção, como pela compra do material que veio todo da Inglaterra. Né? É desta maneira que é feito esse tipo de financiamento. Nenhum banco de desenvolvimento, né, ele prejudica o seu próprio país. A não ser que alguém de vocês alguém tenha alguma informação que eu não consegui obter, né, que não seja fake news sobre este determinado assunto. Olha, entre os facilitadores, existem escritórios de advocacia que se especializaram em comércio exterior, né? Não só em comércio exterior, como também numa modalidade de seguro chamado resseguro, que é muito utilizada no comércio internacional. Existem escritórios, pessoas que são consultores de negócios, né, que facilitam muito algumas negociações, e existem empresas de pesquisa de mercado também que prestam serviço. Né? Vejam quanto mercado de trabalho os negócios internacionais
podem trazer para para pessoas de uma maneira geral. Era o que eu pretendia trazer para vocês sobre atores, protagonistas dos negócios internacionais. Está aí nossa bibliografia e espero ver o nosso encontro na semana que vem.